que está sendo incrível o que Deus está fazendo. Eu quero encorajar você a abrir o teu coração para aquilo que Deus quer liberar agora também na palavra. Eu quero que vocês abram comigo as suas Bíblias lá em Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 7. É uma das histórias que impactou meu coração na Bíblia pelo posicionamento desse jovem, e eu tenho certeza que vai ser incrível também o que Deus quer fazer. Querido, essa semana passada, todos vocês aqui sabem que eu gosto de um futebol, né? Jogador caro aqui, que é passada, como que é? Até esqueci o jogador caro, não sabe, passada larga. O cara aqui é um jogador diferenciado, cara, não é, quem jogou comigo sabe que o Zé joga. Modéstia à parte, né, de jogar bem. Querido, essa semana passada aconteceu algo que repercutiu no mundo inteiro. Eu estava acompanhando e todos vocês viram o que aconteceu na Liga dos Campeões, no jogo lá do Paris Saint-Germain, e também um time, se eu não estou enganado, é da Turquia o time, eu não lembro de onde que é. E foi interessante, cara, eu não vou aqui entrar muito nisso, mas ali teve um ato de racismo, e uma coisa que me chamou muita atenção foi a forma que os jogadores combateram aquele ato de racismo do quarto árbitro ainda, contra um integrante da comissão técnica do time da Turquia. Eu vou achar que é da Turquia, mas se não é, eu só estou errando aqui esse detalhe. É o time da Turquia, né? E me chamou a atenção, cara, porque ali eles começaram a debater e começaram a realmente conversar com aquele homem. E uma coisa que me chamou a atenção é que todos os jogadores eles tiveram um posicionamento. Eles combateram da forma que o que repercutiu no mundo inteiro já deveria ter se combatido dessa forma, de realmente dizer não ao racismo, e todos os jogadores desceram e não jogaram mais aquela partida naquele dia, a partida foi anulada e eles tiveram que jogar no outro dia. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, eu comecei a dar mais uma lida, dar uma olhada sobre esse tema de racismo. Eu não vou falar sobre racismo hoje, eu só estou usando essa história para fazer uma introdução naquilo que eu quero ministrar com vocês. Eu comecei a ler um pouco da biografia e do posicionamento que Martin Luther King ele teve a realmente combater o racismo na década dele. E é incrível, galera, porque eu estava vendo alguns vídeos, alguns documentários, eles realmente viviam de uma forma opressora, onde o branco era um tipo de pessoa e o negro eles tratavam completamente diferente. E uma coisa que me chamou a atenção, a forma que aquele homem se levantou para combater aquilo. A forma que aquele homem se levantou para dizer não àquela distinção de pessoas, sendo que Deus nos criou como seres humanos, ou seja, aos olhos de Deus nós somos todos iguais, não é raça que vai separar eu e você de Deus. Eu acho que foi a Nath, eu não lembro quem falou, aos olhos de Deus nós somos todos iguais. E me chamou a atenção porque aquele homem, cara, ele não ficou parado, ele falou, cara, eu não posso ver a minha raça sendo criminada, sendo que nós somos iguais a todos, eu não posso ver eu aqui sendo diferenciado pela minha cor. E ele literalmente se posicionou de tal forma que ele trouxe um marco, cara. Se você falar em combater o racismo, você vai lembrar desse homem. Se você for falar desse tema, você lembra da frase que até a gente já ministrou, ele diz, eu tenho um sonho. Então, uma coisa que me chama a atenção, e eu quero agora entrar hoje na ministração que eu quero compartilhar com vocês, é que eu sinto, cara, que a direção que Deus deu para Amanda aqui no pós-louvor é exatamente a visão que eu tenho profeticamente para nós como igreja, cara. É como se o sistema, como se a nossa rotina, como se o nosso estilo de vida fosse criando uma barreira aonde impedisse o mover de Deus através de nós, e como se nós olhássemos para a nossa vida e nós estamos ali vivendo aquela barreira. Mas Deus, Ele quer nessa noite quebrar essa barreira. Deus, Ele quer nessa noite romper essa barreira. Porque o rio de Deus não pode parar, o rio de Deus precisa correr. Aquilo que Deus está liberando do trono dEle, uma correnteza, um rio, não foi criado, não foi gerado, não saiu da nascente para parar num lugar. Deus criou, cara, o rio da glória dEle, da presença dEle para correr. E para que todos nós tivéssemos novidade de vida. Se você for num lugar onde tem água parada, ali tem morte. Se você
você vê um lugar onde tem água parada, ali tem dengue. Se você for num lugar onde tem água parada, ali tem mosquitos, tem bactérias, enfim, tem insetos que vão transmitir alguma doença. Ou seja, Deus não criou a água para ela ficar parada, Deus criou a água para ela correr. Ou seja, espiritualmente eu estou falando isso. E eu realmente creio, galera, que é um tempo que Deus quer trazer um romper sobre a tua vida. É um tempo onde Deus está falando para nós hoje à noite, galera, eu quero que vocês entendam que eu estou aqui nessa noite para realmente enfiar o pé nessa barreira, para enfiar o pé nesse trem que está ali impedindo o meu mover, para que vocês possam experimentar a minha plenitude, amém? E esse homem, cara, lá no século passado, ele literalmente, ele viu que aquela água ali parou, ele falou, cara, eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar a minha raça, o meu povo, as pessoas que são negras ser discriminadas. Eu vou combater isso. E eu quero que vocês venham aqui agora para essa passagem que Gideão, ele passou mais ou menos por essa mesma situação, com um contexto completamente diferente, com uma realidade diferente, com um assunto diferente, mas o posicionamento de Gideão foi igual de Martin. Eu tinha que falar errado, né? Estava tão bem. Vocês viram que ninguém me criticou quando eu falei ali? Falei errado? Falei certo? Ninguém fala, nossa Zé, você acertou. É só quando eu erro, daí dá uma risada, né, Jorginho? O Zé acerta em inglês aqui, ninguém fala. Quando eu erro, aí aponto o dedo, estou brincando. Vamos lá, versículo 7 diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes informou que um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da presença da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os que eu estou com a minha voz, parece do Pateta aqui, né? Vocês viram? Está travando tudo. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a... Agora essa palavra eu vou errar mesmo de qualquer jeito, porque não tem como acertar essa palavra. Abiezrida, isso dali, vocês entenderam, né? Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do midianita. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos do midianita. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor imponente de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Querido, é interessante essa história aqui, e eu quero falar um pouco do contexto. Se você for voltar ali nos primeiros livros da Bíblia, onde Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, da escravidão, e ali Gideão ele fala, cara, eu ouvia os meus antepassados, eu ouvi os meus pais me falarem das maravilhas que o meu Deus operava quando eles estavam sendo libertos do povo de Israel, do povo do Egito. E é interessante, cara, que aqui no contexto ali o povo foi liberto da escravidão, e eles chegaram num lugar onde parece que eles voltaram tudo para trás. Onde parece que tudo aquilo que eles viviam lá no Egito, na escravidão, eles estavam vindo à tona, estava vindo ali naquele contexto deles novamente. Aonde, se você olhar ali a história, os midianitas ali, o povo ali estava oprimindo o povo de Gideão. Eles literalmente, o povo de Israel, o povo ali de Gideão, estava sendo oprimido novamente. E é engraçado que Gideão, ele lembra, Deus, como assim? Como assim o Senhor está comigo e nós estamos aqui vivendo na pior? Como assim o Senhor está comigo e nós estamos vivendo essa realidade hoje, aonde é a mesma realidade que os meus antepassados viviam quando eram escravos? E galera, uma coisa que me chama a atenção, que Deus aqui, ele chama Gideão como um jovem forte, um jovem que ia fazer a diferença.
E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês e tirar dessa passagem é que Gideão, cara, ele estava se encontrando num lugar onde ele não tinha mais sentido a vida dele. E galera, é como se, parece que tudo aquilo que um dia queimou no coração dele, parece que ali a essência da vida dele não fazia mais parte dele. Parece que aquele Deus que ele via ali os pais dele contarem história, onde brotava literalmente, cara, água de uma pedra, aonde todo dia pela manhã tinha um maná, aonde pela noite, como é muito frio no deserto, ali tinha uma coluna de fogo que aquecia eles, aonde durante o dia tinha uma nuvem, cara, que protegia eles do sol. Enfim, Gideão, cara, ele cresceu ouvindo os antepassados dele falando de uma realidade do sobrenatural de Deus. Gideão cresceu, cara, ouvindo milagres que os pais dele contavam que acontecia. Gideão, cara, ouvia ali o pai, o avô dele expressar o coração dele, cara, e falando: nossa, lembra aquele dia que nós estávamos lá com fome, não tinha comida e desceu o maná do céu? Pense, cara, lembra aquele dia que nós estávamos lá com sede e daqui a pouco Moisés bateu numa rocha e brotou água daquela rocha? Ei, você lembra daquele dia que nós estávamos com muito frio à noite, mas de repente veio uma coluna e nos protegeu, nos aqueceu? Você lembra daquele dia que estava um calor, igual está nesses dias abafado, mas de repente tinha uma nuvem que nos protegia? Pense, cara, o contexto que Gideão cresceu. Pense o contexto, cara, que Gideão ali, ouvindo o pai, o avô, os familiares falarem. E galera, eu não sei se você parou para ouvir as histórias da comunidade cristã. Eu creio, cara, no avivamento que nós vamos experimentar na nossa igreja. E cara, eu cresci na nossa igreja ouvindo histórias na década de 90. O nosso pastor, o pastor Hugo, ele foi para o Canadá, em Toronto. E o Canadá era o centro do mundo, cara. O Canadá era o foco do avivamento. Estava acontecendo os maiores avivamentos já vistos em toda a história no Canadá. E o nosso pastor teve a oportunidade, foi para lá. E quando ele veio para cá, é como se ele carregasse aquela unção. E a nossa igreja começou a ser tomada, cara, por um grande avivamento. Aonde na cidade, cara, na década de 90, era conhecida como a igreja do Caicai. Era um avivamento que estava aqui, cara, na nossa igreja, há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Aonde, cara, você pare e converse com a Késia, com o Lucas, e comece a perguntar. Teve história, cara, que eu ouvi da Késia, aonde pessoas que estavam aqui começaram a ver dentes de ouro na sua boca. Coisas assim surreais, pessoas sendo curadas. Pessoas ali, cara, sendo transformadas. Um avivamento estava aqui sobre a comunidade. Eu cresci, cara, nessa igreja, ouvindo profetas falando que a nossa igreja seria um referencial para toda a nação, aonde o mundo inteiro viria aqui para Lages para ver o que Jesus estava fazendo. E cara, eu sinto que nós estamos num tempo onde nós precisamos se posicionar como Gideão, aonde você olha para Deus e fala: Deus, como assim? Eu estou vivendo uma igreja onde os meus antepassados viviam milagres extraordinários. Eu estou vivendo numa igreja onde o contexto era de um avivamento instalado ali. Eu não posso me conformar com a realidade que eu estou vivendo hoje, sendo que o mesmo Deus de hoje foi o de ontem, e o mesmo Deus que é hoje operou milagres há 20, 30 anos atrás aqui na nossa igreja sobrenatural. E é engraçado, cara, que Deus olha para Gideão e fala: meu jovem, você vai começar novamente o avivamento. Você vai começar a ser despertado para que o teu povo, que hoje está numa estagnação, possa sair desse lugar e experimentar novamente um grande avivamento. E galera, é interessante que Gideão, ele olha para ele e ele fala: Deus, você está de brincadeira comigo? O meu clã é o menor de todos. A minha realidade não tem como. E galera, muitas vezes eu e você somos levados a parar o mover de Deus por causa do medo. Muitas vezes eu e você somos parados de impedir o que Deus quer fazer na nossa vida por causa que aceitamos a realidade que vivemos. E você olha para você e fala: Deus, eu não tenho como. Pode usar o Ricardo, mas não me usa, porque o Ricardo tem mais condições, eu não tenho. Pode usar o fulano, o William, que tem mais condições, mas eu não tenho. E galera, deixa eu falar para você, já foi falado hoje aqui, não, o avivamento de Deus não é determinado por aquilo que você pode fazer,
mas é por aquilo que Deus vai fazer através de você. Não se trata se você tem condições ou não, mas o que eu quero falar para vocês, que nessa noite, Deus quer trazer um despertar sobre nós, para que a partir de agora, a partir dia 12 de dezembro de 2020, nós iremos começar, cara, uma busca pela presença de Deus, para que a gente possa experimentar esse despertar pessoal, e esse despertar na comunidade novamente, amém? Eu creio, cara, que Deus quer fazer algo especial na igreja dele, a noiva dele. Eu não estou falando só sobre a comunidade, eu oro pelo avivamento na cidade de Lages, na região da Mures, em Santa Catarina, na nossa nação, nas nações. Mas eu creio, cara, que como Gideão, ele olha para ele e fala: Deus, você está enganado. Eu acho que você queria aparecer para o Ricardo e não para mim. Você está enganado. Eu quero falar para você, Deus, ele não se engana. Se Ele está falando com você, que Ele quer trazer um despertar na sua vida, deixa eu falar para você, é com você mesmo, não é com o seu vizinho. É com você mesmo, não é com a pessoa que está atrás de você. Então se posicione, cara, para que você possa experimentar um despertar na sua vida. E é interessante, galera, mais para frente, que Deus ele fala para Gideão: Gideão, quero que você levante um exército para ir lutar e para vencer essa guerra. E cara, a Bíblia fala que Gideão escolheu 30 mil homens. E Deus olhou para Gideão e falou: Gideão, tem homens demais aí, precisamos diminuir. E aí diminuiu, cortou uma fatia, e Deus falou para Gideão: Gideão, tem homem demais, precisamos de menos um pouco. E é interessante, cara, que Deus ele faz ali um negócio com o Gideão. Ele diz assim: Gideão, vem cá, eu quero que você vá até aquele rio, e você mande aqueles homens beber daquela água que está ali no rio. E todo homem que se ajoelhar, e como um cachorrinho lamber e beber daquela água, são esses homens que eu quero que você separe para ir lutar essa guerra comigo. Agora é interessante, cara, que você beber água como um cachorro, você precisa ter um posicionamento. E aqueles homens, eu acredito que eles se ajoelharam na beira daquele rio. E você beber água como um cachorrinho significa que você precisa ter uma vida de rendição à presença de Deus. Não tem como você ser um homem, uma mulher que vai experimentar um avivamento sem antes o teu eu diminuir. Nós falamos muito sobre isso hoje aqui à noite. Então é um tempo que Deus está chamando aí você, o Lucas falou isso na abertura, aos pés de Jesus. É um tempo que Deus está chamando aí você a beber dessa água de um jeito que você vai falar: Deus, eu estou aqui rendido à tua presença. Deus, o evangelho não se trata de mim, mas de ti. Deus, não se trata mais do que eu acho que eu posso fazer, mas sim do teu poder sendo manifestado através da minha vida. Porque é a partir desse lugar que você está ali, se humilhando na presença de Deus, é a partir desse lugar que você está ali em rendição à presença de Deus, que Deus vai gerar um avivamento na sua vida, que Deus vai escolher você para trazer um despertar, como Alex falou, nos teus amigos. É a partir desse lugar, cara, de você se humilhar na presença de Deus, que Deus vai aquecer o teu coração, para você ser um homem, uma mulher que vai fazer a diferença. Eu creio, cara, no avivamento, mas não vem avivamento sem arrependimento. O primeiro passo para um avivamento é um arrependimento. O primeiro passo para eu e você experimentar um avivamento pessoal é você diminuir de você para que Jesus possa crescer em você. O primeiro passo para você experimentar um avivamento pessoal é você se despir do velho homem, que é aquilo que a Carla falou aqui, aonde em adoração e verdade você vai falar: Deus, a minha conduta vai mostrar quem você é, não quem eu sou. Se você quer experimentar esse despertar, você precisa, cara, se ajoelhar e falar: Deus, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, Paulo fala isso. Galera, se você quer experimentar isso, você precisa ser como Gideão, que vai, não somente você, mas você vai conduzir um povo a experimentar desse avivamento. E uma coisa que me chama a atenção aqui, de 30 mil homens, somente 300 foram escolhidos. Somente 300 beberam água como um cachorro, um cachorrinho. O que isso significa? Que 1%, cara, decidiu se dobrar e fazer: Deus, não sou eu, mas é você. O que eu quero te perguntar: de qual grupo você vai fazer parte? Daqueles que a partir de hoje vão decidir se render à presença de Deus, ou daqueles 99% que vão voltar e a querer viver as suas vidas do jeito que acham que devem viver?
Galera, é um tempo de um romper sobrenatural sobre nós. Eu não sei se você crê nisso, cara, mas meu coração está queimando por isso. Meu coração tá queimando por isso. Eu tenho orado por nós, pela comunidade, pela Lighthouse, porque eu não posso, cara, aceitar que há mais de 20 anos atrás nós vivemos o avivamento e nós não vamos viver mais isso. Eu creio que é um tempo que Deus está preparando as bases que vão sustentar isso. Eu creio que Deus está mostrando para nós: ei, se prepare, porque um novo tempo está chegando. Se prepare, porque um novo tempo sobre a comunidade cristã está chegando. Se prepare, porque um novo tempo sobre a Lighthouse está chegando. Eu creio, cara, que nós vamos ver um despertar sobrenatural. Eu estava conversando com o Misael essa semana, e ele está lendo um livro que eu aconselho vocês a lerem. Até o final não tem voz, mas não dá nada. O nome do livro é Caçadores de Deus. E é interessante, cara, que aquele homem foi numa igreja, eles começaram a buscar tanto a Deus, cara, tanto a Deus, que Deus derramou algo sobrenatural sobre aquela igreja. E todos que passavam na frente, cara, começaram a parar os seus carros e entrarem para ver o que estava acontecendo. As pessoas chegavam para o pastor: ei, eu sinto que eu preciso me arrepender de algo, mas eu nem sei do que é. Eu só estava passando aqui pela frente, eu comecei a sentir algo diferente. Eu sinto, cara, que Deus quer trazer um nível de despertar, aonde nós iremos levantar a bandeira do reino de Deus nessa cidade. E as pessoas irão se render à presença de Deus em nome de Jesus. E deixa eu falar para você, Deus está chamando você para ser um Gideão. Deus está chamando você para fazer a diferença. Deus, Ele quer despertar o seu coração. Não fique de fora daquilo que Deus quer fazer. Se humilhe na presença de Deus, porque é nesse lugar que Deus vai trazer um despertar sobre a sua vida, amém? Feche os teus olhos onde você está.